Daí, meus queridos, eu vim aqui hoje para mostrar os meus argumentos do porquê que eu zerei minhas posições em fundos imobiliários esse ano e mostrar que eu consigo, com ações de boas empresas, a mesma renda, até mesmo mensal, com ações de boas empresas. Ali o mensal é se contando ali com o lançamento coberto de opções, né? E outra coisa também que eu vou falar é como o aumento da taxa de juros pode impactar aí na cotação dos fundos imobiliários. Ali vai ser uma continha de padaria, coisa simples, 1% de aumento na taxa de juros, como isso pode impactar na cotação dos fundos imobiliários. E essas ações de boas empresas, com perspectiva de crescimento de lucro, daqui 10 anos elas vão pagar mais proventos do que os fundos imobiliários pagam hoje. O crescimento de distribuição de proventos de ações no longo prazo é maior do que o dos fundos imobiliários. Agora, se você já é um cara com um pouco mais de idade, já está pensando em se aposentar, se você também não está acostumado com volatilidade na carteira, se você está vendo que a volatilidade de ações não é para você, tem que manter uma parcela pequena, então fundos imobiliários sim é uma boa alternativa. Então eu não estou aqui recomendando para você vender seus fundos imobiliários, aliás eu não posso dar recomendação nenhuma, só estou mostrando meus argumentos pela minha perspectiva. E também não adianta vir com aquele argumento: ai, mas eu gosto dos rendimentos mensais de fundos imobiliários. Cara, só se você realmente quer deixar sua carteira lá parada e não mexer, entendeu? Porque senão, tá na hora de você aprender a fazer o lançamento coberto de opções. Não tem risco, é só você aprender. O mercado de opções, ele é de risco para quem não aprende, para quem opera sem entender. Agora, você tem formas de rentabilizar sua carteira, gerar renda com opções. E você consegue gerar essa renda, inclusive mensal. Eu já queria deixar aqui o adendo que eu vou fazer um curso gratuito de opções, um mini curso, vai ser alguns poucos vídeos aí, uma série que eu vou estar colocando aí nas próximas semanas. Então já te convido, se esse assunto te interessa, se você não sabe, já se inscreve aqui no canal se não for inscrito e já faz o kit completo ali, ativa o sininho, dá o like no vídeo e acompanha os próximos vídeos que a gente vai falar a respeito disso. Então vamos lá, eu disse que eu consigo gerar uma renda mensal com ações de boas empresas, um dividend yield maior ou equivalente do que o dos fundos imobiliários atualmente. E vou usar de exemplo ações do setor elétrico. As queridinhas ali é um setor bom para a gente comparar com os fundos imobiliários, porque também é um setor bastante perene, vai continuar existindo aí pelo menos até eu morrer, e em proventos muitas já pagam hoje o equivalente a fundos imobiliários, mesmo retendo parte dos lucros. Fora que além dos dividendos, você consegue excelentes rendimentos, quase que mensais, através da venda coberta de opções, que é o que eu comentei lá no início do vídeo. Então essa aqui é a minha média por operação desse ano com as minhas ações do setor elétrico, que é quase 15% da minha carteira. Eu tenho posição nessas três empresas que possuem uma certa liquidez com opções. As empresas do setor elétrico não têm as maiores liquidez da bolsa para operar opções, então você não consegue prêmios tão elevados, mas você consegue sim gerar uma renda mensal. Então eu consegui na venda de call dessas ações, isso porque eu vendo com strike bastante distante do preço da ação, porque eu não quero ser exercido. Se você não está entendendo do que eu estou falando aqui, fica tranquilo que lá no curso, no mini curso gratuito, você vai conseguir entender. E o que significa essa média aqui? Aqui na média de Taesa, 0,7%. Significa que eu consegui mensalmente uma média de 0,7% do meu patrimônio em ações de Taesa. Isso durante esse ano de 2020. Cara, é um baita de um dividendo sintético com a renda de opções, fora os dividendos que as empresas já pagam, né? Então, conseguir uma média disso daqui quase que mensalmente é excelente. E é equivalente, inclusive maior do que o rendimento do que os melhores fundos imobiliários de tijolo estão pagando hoje. E quando eu digo melhores, eu não estou falando dos fundos imobiliários que mais pagam, eu estou falando daqueles que são fundos imobiliários de qualidade, diversificados. Você não consegue rendimentos hoje na casa de 0,7%. Estou falando com os preços atuais, né? Que para quem comprou no passado sim está conseguindo, mas equivalente à cotação atual dos fundos imobiliários, eles estão pagando muito menos do que isso. E eu dei exemplo aqui da venda, lançamento coberto de call com ações do setor elétrico, são ações pouco voláteis. Se fossem ações de outros setores mais voláteis, você consegue um rendimento mensal, uma renda mensal ainda maior com o lançamento coberto de opções. Sendo que dessas operações, apenas um mês eu fui exercido nas calls. Foi as calls que eu vendi de Engie ali. E ser exercido não tem nada demais. Eu apenas tive que vender minhas ações, mas vendi com lucro e logo depois que elas caíram eu recomprei.
Fora isso, a gente pega o lucro dos últimos 12 meses dessas três empresas e considera um payout de 95%. Payout é a distribuição de lucros através de proventos. É isso que os fundos imobiliários fazem, eles distribuem 95% do resultado. E a gente vê aqui embaixo, ó, cara, é muito mais forte. Então, no longo prazo, esse lucro não é garantia de que vai haver esse mesmo lucro no futuro, mas é muito provável. É só você ver lá a tendência de crescimento de lucro de uma empresa como a Engie, ainda mais num setor perene como esse. Então, se ela tivesse distribuído todo os seus 95% de lucro nos últimos 12 meses, esse seria o dividend yield, está em 7,7%. Vejam que esse foi o menor. Por quê? Porque o mercado paga um prêmio sobre o lucro da Engie. Agora, empresas como a Taesa já seria de 3,2%. Agora, os fundos imobiliários. Como eles crescem os rendimentos que eles distribuem para você? Bom, vamos falar aqui dos fundos imobiliários tijolo, aqui no exemplo que fica mais fácil de entender. Então, eles precisam aumentar o aluguel que eles cobram dos inquilinos. Isso geralmente acompanha a inflação, demanda de mercado, e a outra forma seriam as subscrições. Mas essas geralmente você acaba não agregando tanto no rendimento que você vai receber como cotista. Ele pode sim melhorar, aumentar a diversificação do fundo, melhorar a qualidade dos imóveis, mas você participando ou não dessa subscrição, se esse dinheiro arrecadado for utilizado para comprar imóveis que estejam abaixo do keep rate dos imóveis que você já possui, isso só vai fazer aumentar o patrimônio líquido do fundo, vai aumentar a taxa de administração e não vai aumentar o seu rendimento como cotista. O que é o keep rate? O keep rate é a receita que esses imóveis estão gerando sobre o patrimônio de avaliação desses imóveis. Então vamos dizer que a média do fundo imobiliário esteja com cap rate de 10% dos seus imóveis. Então esse dinheiro arrecadado com a subscrição tem que ser utilizado para comprar imóveis com cap rate maior do que essa média. Senão isso vai acabar diluindo e diminuindo os rendimentos dos cotistas. E esse é um dos critérios que você pode utilizar para avaliar a gestão de um fundo imobiliário. E outro motivo que eu vendi meus fundos imobiliários ali por julho é que, na minha humilde opinião, os fundos imobiliários não estão com upside legal. Uma das formas que o mercado utiliza para precificar os fundos imobiliários é fazendo o comparativo dele com a renda fixa, a NTN-B. A conta é simples, você pega quanto está o prêmio da NTN-B, que é o Tesouro IPCA+. O prêmio é quanto ele está pagando de juro real, que é o rendimento acima do IPCA, que é o índice de inflação. Conforme o gráfico aí que eu estou mostrando, hoje, em outubro agora de 2020, IPCA+, ele está pagando 2,8%. E daí você soma um prêmio de risco. Afinal, fundos imobiliários é renda variável. Então, você precisa de um prêmio de risco para estar se expondo na renda variável. Caso contrário, você ficaria na renda fixa. Geralmente, o mercado coloca algo em torno de 1,5%, 2%. Então, somando 2%, a gente chega em 4,8%. Então, 4,8% de rendimento anual seria o mínimo esperado para você estar se expondo à renda variável através dos fundos imobiliários. Então, nós queremos um dividend yield de 4,8% ao ano. Beleza? O rendimento, que é a dificuldade da conta, é você saber quanto o fundo imobiliário vai pagar pelos próximos 12 meses. A partir desse valor, você consegue determinar a cotação que o fundo imobiliário tem que estar hoje para que o seu dividend yield seja de 4,8%. A conta é simples, então a cotação do fundo imobiliário hoje ela vai ser igual ao rendimento dos próximos 12 meses, que você tem que saber estimar, e dividir por 4,8%. Aí você vai chegar na cotação que o fundo imobiliário tem que estar hoje para que o seu dividend yield estimado se concretize. Daí eu tenho essa planilhazinha aqui que na verdade, eu peguei a minha planilha de análise de ações por indicadores que eu mando como bônus para quem compra alguma planilha aqui do canal. Eu limpei ela e deixei só esses dois fundos imobiliários para a gente tomar de exemplo aqui. Então esse daqui é o dividend yield, é o rendimento que ele pagou no último mês. E daí, para efeito de cálculo, a gente vai fazer uma estimativa bem grosseira aqui. A gente vai pegar esse rendimento pago no último mês e multiplicar por 12, considerando que esse vai ser o rendimento fixo do próximo ano desses dois fundos imobiliários. O que é uma estimativa muito grosseira, mas é para efeito de cálculo aqui de exemplo. E a gente vai estimar que a gente quer 4,8% de dividend yield. Então, que esse rendimento nos próximos 12 meses represente o dividend yield de 4,8%, que foi as premissas ali que a gente tirou.
Beleza, então esses seriam os preços que esses fundos imobiliários teriam que estar custando hoje para que esse rendimento ele represente esse dividend yield de 4,8%. Então a gente vê que aqui o KNRI está muito próximo e o HGLG teria que estar custando 16% mais barato. Beleza. Provavelmente o mercado assumiu isso porque ele está supondo que o rendimento do HGLG vai subir aí nos próximos 12 meses. Beleza. Agora vamos supor que o prêmio do Tesouro IPCA+, subisse 1%, ou que a gente gostaria de aumentar o prêmio de risco por estarmos se expondo na renda variável. Então vamos supor que a gente quer que ao invés de 4,8%, o dividend yield seja de 5,8%. Vamos alterar aqui. Então 5,8%. Aí vejam aqui que a diferença da cotação atual para a cotação estimada já vai para 20%. Então a gente está assumindo aqui que 1% do aumento do dividend yield, a gente precisaria de uma queda de 20% na cotação do fundo imobiliário. Tá? Assim, é uma conta muito grosseira. A gente está assumindo que o rendimento do fundo imobiliário não iria subir, né? A gente vai ver que provavelmente a taxa de juros subindo, o rendimento dos fundos imobiliários também deve subir, mas no curto prazo, esse que seria o possível impacto na cotação dos fundos imobiliários. E o que temos observado é justamente a inflação subindo, o IGPM está batendo no acumulado dos últimos 12 meses quase 20%, o IPCA, que estava demorando para reagir esse mês de setembro, já foi maior do que o esperado, ele foi de 0,64%. Então, se isso continuar, a inflação realmente pegar, o governo vai ter que aumentar a taxa de juros, que hoje está no patamar considerado por muitos insustentável aqui no país emergente, com vários problemas fiscais, como é o nosso aqui, o Brasil. Então, a gente deve ver, caso a taxa de juros suba, esse impacto de curto prazo na cotação dos fundos imobiliários. Qual é o erro ali da minha conta? É que se a taxa de juros subir, o rendimento dos fundos imobiliários ele também vai subir. O problema é que esse ajuste, esse aumento dos rendimentos que está atrelado ali à inflação, ele não é imediato. Então, no curto prazo, a cotação dos fundos imobiliários, sim, ela deve sofrer. Aqui nessas imagens que eu estou colocando, o índice de reajuste de contratos do HGLG11 e do KNRI11, que são bem conhecidos. A gente vê que está praticamente meio a meio, em GPM e IPCA. Mas, como eu falei, esses reajustes de contrato eles não são imediatos. E o outro fator, a equipe econômica sinalizou que não iria taxar os dividendos de fundos imobiliários. Isso é uma discussão que já vai de anos, né? Mas enfim, eu acho que depois que o governo sinalizou que não iria taxar dividendos de fundos imobiliários, porque de ações, creio que está quase que certo que isso daí vai acontecer nessa próxima reforma tributária, mas os fundos imobiliários do mercado meio que esqueceu desse risco. E se eles tributarem ali 15% de fundos imobiliários, provavelmente ali no curto prazo deve cair também em torno de 15% a cotação desses fundos imobiliários. Até porque o governo, a equipe econômica ter sinalizado alguma coisa, isso aí não é garantia de nada, né? Ainda mais num país que está endividado até o pescoço como a gente aqui no Brasil. Então era isso que eu tinha para falar hoje. Se você concorda ou não concorda comigo, deixa aí no seu comentário, dá o like no vídeo e te convido também a entrar no nosso grupo do Telegram. O link de convite aqui do grupo está aqui embaixo na descrição. Valeu, até a próxima, falou!